Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Quero dar parabéns a vocês, viu? Porque esse feriadão todo e ver essa igreja linda, cheia, glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esse momento. Fecha os teus olhos. Paizinho amado e querido, estamos em tua presença. Adoramos o teu nome. Rendemos a ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Porque tu venceste a morte, Senhor, hoje faz sentido estar aqui. Só porque tu venceste a morte, Senhor, porque tu ressuscitaste, a nossa fé não é vã. Aleluia! Nós podemos dedicar, Senhor, o nosso coração, a nossa esperança, toda a nossa vida ao Senhor. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque tu venceste, Pai. E hoje, Pai, nós estamos diante de ti para celebrar. Obrigada, Senhor, porque a tua vitória é a nossa vitória. A tua vitória é a nossa vitória. Aleluia. Amém, igreja? Você pode se assentar. Eu vou pedir para o irmão Diácono, coloca para mim um pouquinho mais para frente, por gentileza. É que eu já gosto de ficar se movimentando, né? Se eu ficar muito longe, é um perigo. Obrigada, meu amado. Aleluia. Abram comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. Aleluia. Cumprimento também os irmãos que estão nos assistindo pela live. Sei que o nosso pastor está conectado conosco também, pela live. Coisa boa, né, irmãos? A gente poder estar conectado para poder falar das coisas de Deus. Então, Lucas, capítulo 24, verso 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Quero ir até aqui nesse momento. Irmãos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quando a gente para meditar um pouquinho nessa passagem, e eu quero pensar com vocês nessa noite, irmãos. Imaginar a cena. Eu sei que as irmãs, as meninas já dançaram, já adoraram a Deus através da dança, e já refletiu essa mensagem, essa passagem. Mas eu quero que você imagine comigo por um momento. Aquelas mulheres viram Jesus sendo crucificado. Elas viram Jesus morrer. Amém? E por mais fé que elas tivessem, Jesus morreu. E irmãos, o que é mais difícil do que a morte? Não é mesmo? O que é mais difícil do que a morte? Por mais que elas crescem que Jesus era o Filho de Deus, elas viram o Filho de Deus morrer. E naquele domingo pela manhã, elas foram até o sepulcro de Jesus. A ideia aqui, irmãos, era que elas fossem para embalsamar o corpo do Mestre. Entregar o seu melhor para cuidar do corpo do Filho de Deus que estava morto. E quando eu paro para pensar sobre isso, e eu quero que você caminhe comigo nesse mesmo pensamento, quantas vezes, irmãos amados, nós vamos até Jesus, mas nós vamos até Jesus no sepulcro. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus.
Acreditamos que Ele fez muitos milagres. Não desacreditamos da palavra. Mas às vezes, só às vezes, vamos até o sepulcro. Às vezes por causa dos nossos sentimentos, das nossas dores, por causa das nossas aflições, por causa de respostas de orações que aparentemente não chegaram. A impressão que dá é que é mais fácil, então, ir até o sepulcro para cuidar do corpo do Mestre. Foi isso que aconteceu com aquelas mulheres. Elas ouviram Jesus dizer que ressuscitaria. Elas ouviram Jesus dizer que haveria um momento de tristeza, um momento de dor, mas que depois haveria alegria. Mas naquele momento, porque é assim, irmãos, quando o nosso coração está cheio de dor, de tristeza, de ressentimento e de amargura, é mais fácil nós irmos ao sepulcro. É mais fácil. O sepulcro me lembra dor, me lembra tristeza, me lembra promessas que aparentemente morreram. Às vezes, irmãos, é mais fácil olharmos para Jesus morto. Porque se Ele morreu, morreu tudo. E está tudo bem, agora eu levo minha vida assim. Mas nós estamos aqui nessa noite para celebrar que Ele vive. Aleluia! Aquelas mulheres, quando elas estavam caminhando para chegar ao sepulcro, elas tinham um certo temor até. Por quê? Elas ainda conversavam entre si. Lá em Marcos capítulo 16, verso 3 diz isso, que elas conversavam entre si dizendo: como vamos remover aquela pedra que é tão grande, que está à frente, fechando o sepulcro? Mas elas tinham coragem. Elas sabiam que elas queriam ver o Mestre e queriam entregar o seu melhor para Ele, mesmo que Ele estivesse morto. Mas conforme nós lemos aqui, conforme elas chegaram no sepulcro, a pedra já havia sido removida. E elas puderam então entrar naquele sepulcro. E aí eu quero pensar com vocês uma palavra. Já ouviram aquela expressão, expectativa versus realidade? Já ouviram isso? Expectativa versus realidade. Elas tinham uma expectativa de encontrar o corpo do Mestre. E nessa expectativa, embalsamá-lo. Dar a Ele, como último momento, o cuidado do seu corpo. Essa era a expectativa. E quando nós estamos numa expectativa sem milagres, é isso que acontece. Vamos até Jesus, cremos que Ele é poderoso, mas aí pensamos, Ele é poderoso, mas não para mim mais. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: o meu tempo já passou. Sério, irmãos? Eu acredito que enquanto nós tivermos vida, Deus tem coisas novas para fazer. Aleluia! A expectativa era de encontrar um homem morto, um santo homem morto. Mas a realidade, aleluia, a realidade mudou a história da vida delas. Porque quando elas entraram e viram que o corpo do Mestre não estava ali, elas ficaram tristes, atemorizadas, porque é isso que acontece conosco. Todas as vezes que vamos ao encontro do Mestre e nós não o encontramos, ficamos tristes, atemorizados, com medo, como se Deus não pudesse mais nos responder. Mas nós lemos pela palavra que havia 2 anjos lá. E eles deram uma resposta para aquelas mulheres. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Mudou a realidade delas, amém? Amém?
mudou a realidade delas. Tudo o que elas pensavam a respeito daquele momento, elas saíram de casa com produtos, com coisas para poder embalsamar o corpo do mestre. Elas estavam indo num luto, num velório, numa dor. E de repente, aquilo que era impossível à mente delas, aconteceu. Jesus ressuscitou. E eu quero deixar uma pergunta aqui para nós nessa noite, para nós pensarmos juntos. Aonde estão aqueles sonhos que o Senhor já plantou ao seu coração? Eles ainda estão vivos dentro de você? Aquelas promessas que você recebeu, você ainda consegue pensar sobre elas a partir do Cristo ressuscitado? Ah, pastora, já passou tanto tempo. O silêncio do sábado foi rompido pela glória do domingo. Pastora, faz tanto tempo que eu espero. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Mas se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, não há nada, meu amado, minha amada, que Ele não possa fazer. Amém? Quando nós paramos para pensar sobre isso, algo que me veio ao coração, está aqui no versículo 6. Nós lemos, não está aqui, mas ressuscitou. Aí os anjos continuam dizendo assim, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. A dor, irmãos, a dor, a decepção, a amargura, a frustração, faz com que nos esqueçamos da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, amada igreja, nós nunca viveremos as promessas de Deus para a nossa vida. Porque as promessas de Deus, elas têm o efeito no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, de acordarmos para aquilo que Ele já nos prometeu. Por isso que os anjos falaram, lembrai-vos da palavra. Quando nós nos lembramos da palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus aumenta, reaviva, chama novamente a fé ao nosso coração. Amém? Esta palavra, ela vai nos pôr de pé. E quando eu penso sobre isso, é como se eu pudesse dizer assim, Deus está clamando do céu. Deus, o céu está falando a nosso respeito. Mas enquanto eu não ouvir essa voz, eu ficarei aprisionado. Eu ficarei parado no sepulcro. Sabe por que eu digo isso? Porque continuando esta passagem, lá no verso 9 diz assim, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Glória a Deus. Eu estou no sepulcro. Eu estou esperando um Jesus morto. E estar no sepulcro esperando um Jesus morto vai simbolizar tudo aquilo que eu estou carregando. Todas as minhas dores, todas as minhas aflições, todas as minhas decepções, todas as minhas tristezas, palavras que eu ouvi e que parecem que elas não vão mais se cumprir. Mas quando eu ouço a voz do céu, bramando a palavra de Deus novamente ao meu coração, aquelas mulheres que vão com um propósito de embalsamar o corpo, elas são despertadas para uma missão. Porque quem vê o Cristo ressuscitado, igreja,
vai anunciá-lo. Quem vê o Cristo ressuscitado vai anunciá-lo. Mas, pastor, eu tenho dificuldade de caminhar dessa forma. Eu tenho dificuldade de falar do Cristo ressuscitado. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda não está preso no sepulcro? Você ainda não está aprisionada num sepulcro? Emocional, espiritual? Ah, Alessandra, eu tiro tudo de letra já. Tira. Toda pessoa que é muito aparentemente forte, ela só aprendeu a usar uma couraça. Toda pessoa que tem aquele olhar mais altivo, deixa comigo que eu faço. Embora alguns temperamentos vão levar para essa característica. Mas esse posicionamento tem muita armadura na frente. E essa armadura, irmão, serve para esconder as nossas dores. Serve para esconder aquilo que nós carregamos, que muitas das vezes nem podemos mais falar com as pessoas. É como se nós já não fôssemos mais compreendidos. Mas eu quero te dizer nessa noite que foi por isso que Jesus ressuscitou. Para trazer libertação ao nosso coração, libertação das nossas emoções, libertação no nosso espírito, para que nós pudéssemos caminhar livres. Tudo aquilo que prendia aquelas mulheres no sepulcro, ao ouvirem falar que Jesus havia ressuscitado, aquilo tudo foi por terra. Aleluia! Uma nova esperança nasceu no coração daquelas mulheres. Um desejo de falar de Jesus, daquilo que Jesus havia feito, porque Ele havia ressuscitado. Faça um teste com você mesmo, faça uma autoavaliação agora. O quanto você tem desejado falar do Mestre? O quanto você tem amado falar de Jesus para as outras pessoas? O quanto isso tem queimado no seu coração? Mas, pastor, eu estou aqui para celebrar a Páscoa, e Páscoa é essa continuidade. Tem pessoas que ouvirão somente de você que Cristo vive. Tem pessoas que só serão tocadas pela sua forma de se expressar. Mas eu tenho dois caminhos a escolher. O caminho do Cristo ressurreto, porque qual foi a ordem que aquelas mulheres receberam? Vão e falem para os discípulos, digam para eles que Jesus ressuscitou. Elas foram. Por quê? Porque a revelação mudou o coração delas. Elas vieram com um propósito, de embalsamar o corpo. Mas elas foram agora enviadas com uma missão. Só quem se encontra com Jesus Cristo ressuscitado entende o seu chamado. Nessa noite, irmãos amados, filhos e filhas do Deus Altíssimo, você que já aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu te faço uma pergunta nessa noite. O quanto Jesus ressuscitado tem impactado a tua vida e a tua história? Todos nós temos problemas, irmãos. Todos nós temos orações que ainda estão esperando para serem respondidas. Mas se essas situações me paralisam a ponto de eu não viver uma vida que reflete Cristo na vida de outras pessoas, então é momento de nós tomarmos um posicionamento, de deixarmos aos pés da cruz tudo aquilo que está machucando o nosso coração. O pastor Roberto, que estava ministrando aqui na quinta e na sexta-feira, e ele ministrou de uma forma muito especial sobre cura, sobre libertação, mas ele usou uma expressão que eu concordo muito quando ele disse: é muito importante a gente vir à igreja para receber cura, mas é mais importante nos alimentarmos da palavra a ponto de levá-la adiante.
Aleluia. E eu quero te perguntar nessa noite, meu amado, minha amada, como está o seu coração diante do Pai? A sua fé está mais voltada para um Cristo que ainda não ressuscitou? Porque você está magoado, magoada, ferido, ferida, entristecido, entristecida por alguma situação? Ou você já tem conseguido sair deste lugar de dor? Você já tem conseguido ver a cura de Cristo sobre a tua vida? Porque, amados irmãos, nós só falamos daquilo que nós temos. Amém? E isso é celebrar a Cristo. Isso é celebrar a salvação. Isso é celebrar o Cristo ressurreto. E eu quero orar com vocês nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé.